Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosângela Maria Mendonça Soares Heinz e eu sou a regente dessa disciplina de trabalho de conclusão de curso, no qual vocês vão apresentar um artigo. E nós estamos fazendo esse checklist, que é para vocês fazerem a entrega do artigo antes de fazê-lo, fazer esse trabalho, tá? Espero que vocês andem e atendam o que está sendo colocado e no final, depois as dúvidas que vocês tiverem, vocês postem lá no fórum de dúvidas. Então, o que é um checklist? Um checklist, ele é uma palavra inglesa que diz que é uma verificação. E é isso que nós estamos fazendo aqui com esse trabalho. Nós vamos fazer uma verificação se todos os tópicos do artigo, eles já constam e já estão adequados para serem colocados, para depois vocês poderem postar o artigo, tá? Aqui nessa aula, então, a gente vai ver como vai ser a versão final na segunda avaliação. Como eu tenho que entregar na segunda avaliação. A entrega final do artigo completo acontece na segunda avaliação. A data, vocês têm que olhar lá na NetAula. Fiquem atentos e atendam o que está na NetAula. Essa disciplina, nessa segunda avaliação, a nota vai de 0 a 6. Só tem uma coisa, quem não entregou a primeira avaliação não pode entregar a segunda. Então, fique atento, porque essa etapa também não tem reenvio. Então, vocês vão entregar e o professor regente, ele vai dar uma nota ao final e vai dar um breve parecer. Sempre tem um questionamento, o que eu vou entregar? O que eu tenho que entregar? Então, nós fizemos um questionamento assim, nessa postagem você deve fazer a entrega do artigo completo. Lá no nosso livro da disciplina tem a estrutura que o artigo deve ter e todos os aspectos que vocês devem obedecer. Na segunda avaliação, vocês entregam tem que ter o título, o autor, tem que ter o resumo, tem que ter as palavras-chave, tem que ter introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, a apresentação e análise dos dados, as considerações finais e as referências. A estrutura, ela está descrita na página de 114 a 121 do livro. Também deve acompanhar nessa entrega o instrumento que vocês utilizaram para fazer a pesquisa, que é ou o questionário, ou a entrevista, ou o relatório de observação. Além disso, vocês devem entregar o relatório de autenticidade do artigo de vocês. Esse relatório, vocês pegam na internet, vão ver um site ou vão ver um local que faz essa avaliação e esse programa vai fazer uma varredura para ver o que vocês escreveram no texto de vocês, onde ele pode estar localizado na web. Vocês vão postar esse relatório de autenticidade junto com o artigo quando entregar a segunda avaliação. O que eu recomendo? Que antes de postar o artigo, vocês peçam para alguém familiar de vocês, alguém de confiança, que leia o artigo. Porque muitas vezes, quando a gente está escrevendo, a gente já está com o nosso olhar viciado e não vê o nosso erro. Passem o corretivo, passem no Word, ele mesmo vai olhar os erros, né? Mas é importante que alguém leia o artigo. Alguém da confiança de vocês que vai criticar, dizer, olha, isso aqui eu não entendi, né? Então, aí vocês ainda têm tempo de mudar. O português, procurem revisar o português, os erros de ortografia. Hoje a gente já tem mudança na nossa ortografia, então é necessário que alguns sejam feitos, algumas revisões para que a gente tenha e atenda.
Outra, as normas da BNT. Também vocês devem olhar as normas da BNT, observar tudo que tem. A norma, ela está na biblioteca da NetAula e também está na biblioteca da UBRA. Depois que vocês fizeram um artigo, que alguém leu, que vocês já revisaram todo, eu recomendo então que passem a fazer esse checklist. O checklist ele está como perguntas justamente para vocês fazerem esse questionamento e observarem se ele está correto ou não o artigo. E depois de fazer tudo isso, vocês têm que postar o artigo, porque não adianta fazer bem feito e não entregar. Então, dentro do prazo que está lá na NetAula, entreguem o artigo. Então, a seguir, eu vou fazer o passo a passo do checklist. Então, os tópicos que vão estar destacados é o que, no final, vocês devem entregar. Lembro que estamos sempre esclarecendo qualquer dúvidas que vocês tiverem lá no fórum. Nós queremos ajudar vocês para que vocês possam realmente andar essa caminhada e concluir o curso. Então, o primeiro tópico que a gente tem que olhar no artigo, e a questão que a gente tem que fazer é assim, ó, o título do artigo, ele está em caixa alta, ele está centralizado e ele está em negrito? Essa é a primeira pergunta que vocês devem se fazer e olhar se o título de vocês atende, né? O segundo, o título descreve para o leitor exatamente o que o artigo trata e deixa o leitor com vontade de ler. Pensem assim, ó, o título ele tem que ser convidativo. O leitor que vai pegar o teu artigo, ele tem que ter vontade de ler. Não adianta um título muito grande e que ele não dê aquilo que o leitor pensa, olha, ele fala uma coisa e dentro do artigo ele está escrevendo outra. Tá? Depois, o nome do autor. O nome do autor a gente pede que primeiro conste o sobrenome, depois o nome e que ele esteja justificado à direita. Por que primeiro o sobrenome? Porque quando a gente é citado, normalmente na academia, cita-se pelo sobrenome. Por exemplo, Heinske 2017 e não Rosângela 2017. Por isso que vocês devem colocar primeiro o sobrenome, para que um dia, quando for citado, seja pelo teu sobrenome. Tá? Depois vocês têm que pensar, coloquei a nota de rodapé. A nota de rodapé deve ser sucinta e objetiva. E coloquem aquilo que a gente pediu, como um breve currículo, dizendo o polo, a cidade, os dados da profissão. Não precisa um romance, é um pequeno e breve currículo. Depois nós vamos ver o resumo. Como está o meu resumo? Ele tem que estar como a norma da BNT pede. E o que a norma da BNT pede? Ele pede que a primeira frase apresente o assunto principal, o tema, depois o que tratou, onde ele foi delimitado, né? E em seguida deve indicar os resultados e as conclusões do trabalho. O resumo, ele é composto de frases concisas, ele é escrito em bloco e ele tem espaçamento simples. Vocês o que mais podem botar no resumo é a questão de pesquisa, o método que foi utilizado, quantas amostra, o tamanho que foi, desde que não passe de 250 palavras. Por quê? Foi pedido que o nosso artigo ele não ultrapasse no resumo a esse número de palavras. Utilize sempre a voz ativa e a terceira pessoa do singular. Depois que vê o resumo, o que eu tenho que olhar? As palavras-chave. O que são palavras-chave e quantas eu devo ter? Palavras-chave são 3. Estamos pedindo 3 palavras-chave. Palavras-chave são as palavras significativas, retiradas do texto que representam o conteúdo do artigo.
E essas palavras, elas são usadas para agrupar os artigos por assunto e facilitam quando se deseja localizar na biblioteca. Então, procurem botar as palavras-chave que realmente estejam adequadas dentro do teu artigo. Depois vem a introdução. E o que deve ter a introdução? A introdução sempre procure iniciar com o parágrafo, e nesse parágrafo vocês devem apresentar depois o tema da pesquisa, a delimitação do tema. Delimitar é dizer onde eu vou fazer ou onde eu fiz a pesquisa, que pode ter sido numa área, pode ter sido numa empresa, pode ter sido com algumas pessoas. Eu tenho que delimitar o que eu fiz. Depois eu apresento o problema de pesquisa ou a questão de pesquisa. E se é uma questão, ela tem que ser acompanhada de um ponto de interrogação. Depois eu apresento o objetivo geral, os objetivos específicos e, por fim, apresento um parágrafo que faz um link, que faz uma conexão, que conduz o leitor para o próximo título do meu artigo, que é o referencial teórico. O referencial teórico é um texto que vocês escreveram na disciplina de pesquisa e que agora vocês estão organizando na estrutura de artigo. O referencial teórico, ele deve ter resposta para todos os objetivos específicos. Então, uma das questões que vocês devem se fazer é essa. O meu referencial tem resposta para todos os assuntos do meu objetivo específico? Eu gostaria de lembrar que o referencial teórico deve ter, no máximo, 8 folhas. Então, ele vai de 5 a 8 folhas no artigo. Por isso que vocês vão adaptar aquilo que vocês escreveram na pesquisa agora para essa estrutura de artigo. Lembro que lá no livro da disciplina, na página 62, diz: a apresentação do referencial teórico deve seguir a sequência dos objetivos específicos. Só que vocês podem abrir subtítulos nesse referencial. Então, eu tenho o título, que seria o meu objetivo específico, e aí eu posso ter subtítulos. O que eu quero lembrar ainda sobre o referencial? Que as citações diretas e indiretas, as ideias que eu coletei dos autores, elas devem estar com citações de obras do período de 2010 a 2017. Ah, mas tem gente que diz, professora, não tem, só tem obra de 2000. Nós só vamos aceitar obras com período anterior a 2010 se não existir uma obra revista e atualizada. Às vezes não tem, então eu tenho que usar lá de um período mais antigo. Tá? Depois do referencial teórico, vem o capítulo 3, que é a metodologia. O que tem o método? O método, ele deve apresentar o delineamento da pesquisa, e aqui eu digo o tipo de pesquisa que eu fiz, se foi quant, se foi quali, se foi descritiva, se foi exploratória. Vejam só, se eu estou dando conceitos, eu tenho que ter citações de autores. E aqui, de novo, eu lembro do período de 2010 a 2017. Depois eu apresento o instrumento ou a técnica de coleta, o que eu usei para coletar na minha pesquisa, se foi o questionário, se foi a entrevista, se foi a observação, se eu fiz um estudo de caso, então eu tenho um relatório de estudo de caso depois em apêndice. Eu tenho que dizer o meu plano amostral, então eu vou dizer qual foi a minha amostra. Existe um universo e existe uma amostra. Se nós pensarmos, uma universidade pode ter 500 alunos e eu vou analisar 100, que são do curso
de administração. Então, meu universo seriam os 500 e a minha amostra seria os 100 que eu estou agora analisando. E eu vou botar como eu vou apresentar os dados do capítulo 4, como eu vou apresentar e analisar os dados do capítulo 4, que é o próximo capítulo. E isso eu estou dizendo através do tipo de análise de dados. Eu vou dizer se eu estou fazendo uma análise estatística, se eu estou fazendo uma análise de conteúdo, se eu vou analisar o conteúdo das entrevistas, se eu vou analisar os dados estatisticamente, usando percentuais, médias, medianas, de desvios padrão, se vai ser uma análise univariada, multivariada. Todos esses dados, eles estão explicados detalhadamente no nosso livro da disciplina. Eu peço que vocês façam uma leitura do capítulo que trata sobre a apresentação da análise dos dados. E o texto da metodologia, ele deve estar no máximo em uma folha, porque nós estamos sintetizando todo aquele arcabouço que vocês fizeram lá na pesquisa e agora vocês organizam na estrutura de artigo a metodologia também. E aí, nós vamos para o capítulo que eu digo assim, o nosso capítulo principal dessa disciplina, porque os outros vocês construíram e agora vocês estão adaptando. Mas esse aqui não, este aqui é a apresentação e análise dos dados da pesquisa que vocês fizeram. Então, qual o questionamento que eu tenho que me fazer? Ou vocês vão se fazer antes de entregar o artigo. A apresentação dos dados responde todos os objetivos que eu escrevi? Todos os objetivos específicos que foram apontados lá na introdução, eles devem estar agora respondidos na apresentação e análise dos dados, como eu disse que eu ia fazê-lo no capítulo da metodologia. Então, cada objetivo específico deve ser um subtítulo do teu capítulo 4, que é a apresentação e análise dos dados. Para cada objetivo, tem que ter dados que foram coletados em uma pesquisa. E após a apresentação desse dado, eu devo, então, fazer uma análise daquilo que eu estou apresentando com fundamentação em algum autor que está no meu referencial teórico no capítulo 2. Depois, quando eu passar eu fiz umas 4 questões que são as que mais são recorrentes no fórum, e aí eu vou comentar mais uma vez como faz essa questão da apresentação dos dados. Aí outra pergunta que vocês devem se fazer quando vão fazer o checklist da apresentação e análise dos dados é: a apresentação e análise dos dados está sendo finalizada demonstrando a resposta para a minha questão de pesquisa, aquela que eu apontei lá na introdução? E eu lembro mais uma vez que a apresentação e análise dos dados também deve ficar entre 5 a 8 folhas. E eu estou tratando com pessoas que futuramente serão meus colegas. E eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso. Mas eu gostaria de lembrar que cópias da internet, sem apresentação de fontes, não serão aceitas. Infelizmente, o aluno vai ter que receber a nota 0. As considerações finais encerram o artigo. Então, quando a gente faz considerações finais, a gente tem que pensar, não é simplesmente agora eu vou terminar isso aqui e acabou. Senão é como a gente se arrumar para uma festa e ir de pé descalço. Então, as considerações finais são muito importantes, pois ela fecha o teu artigo. E ela mostra assim, o quanto tu entendeu desse construto que é o trabalho de conclusão, que é um construto entre o que tem na teoria comparado com a prática. Então, as considerações finais, primeiro, destacam os dados coletados na pesquisa. Depois, ela deve apontar uma solução para o problema que foi proposto. Depois, deve dizer se todos os objetivos eles foram atendidos.
e se a metodologia que você colocou, realmente ela foi adequada. Posteriormente, continuando, sem subtítulo, é um texto único, vocês vão apontar quais foram as limitações que vocês encontraram para fazer esse trabalho, né, para conseguir elaborar esse artigo. Então, vocês vão colocar limitações, e essas podem ser de questões metodológicas, podem ser orçamentárias, podem ser de tempo. Como são limitações, vocês é que vão dizer quais foram elas. Tá? Vocês depois devem apontar, em um parágrafo, propostas de sugestões de estudos futuros. O que é isso? Sugestões de estudos futuros são recomendações de novos trabalhos que poderão ser elaborados por outros colegas e que complementarão os pontos onde, nesse momento, não foi possível você desenvolver. Vamos pensar que um dia o teu artigo foi publicado, que algum colega viu e pensou, vou dar continuidade a esse estudo. E ele vai seguir nessas sugestões de estudos futuros que vocês deram. Se conclui essas considerações finais mencionando a importância que o trabalho trouxe para a vida acadêmica, para o aprofundamento teórico sobre o tema e as contribuições para o conhecimento científico aqui na academia. Para finalizar o artigo, eu tenho que fazer o quê? Olhar as referências. No nosso livro, tem explicado detalhadamente como fazer cada referência. As referências, elas devem atender o que determinam as normas da BNT. E as normas estão na biblioteca, como eu já mencionei, da NetAula, e também na biblioteca da UBRA. Por fim, eu tenho que ver o apêndice. O que eu vou colocar em apêndice? Eu posso botar uma folha, nessa folha, no cabeçalho superior, escrever apêndice. Se eu tiver mais de um apêndice, então apêndice 1 ou apêndice A, depois apêndice 2 ou apêndice B, aí vocês vão colocar. E colocar o meu instrumento que eu usei para fazer a pesquisa. Então, no cabeçalho eu identifico o que é um apêndice e depois eu já posso colocar o meu apêndice. E aí vou colocar em anexo o relatório de autenticidade, que, como eu já comentei, é aquele que compara o conteúdo do teu artigo com o conteúdo que está espalhado pela web. Se por acaso você tiver outro tipo de anexo, e anexo está lá no nosso livro, é todo aquele material que não fui eu que produzi. Eu tenho, por exemplo, um documento que é da empresa, que eu peguei da empresa e eu acho importante botar, ou uma lei, ele deve estar em anexo. Então, eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem que depois de fazer todo o checklist e verificar se o artigo atende todos os aspectos que foram solicitados na disciplina, vocês postarem na ferramenta avaliação. E vocês têm que entregar na segunda avaliação, que é a parte onde a gente finaliza o artigo. A data vocês conferem lá na NetAula. Eu queria lembrar vocês que nós, administradores, nós pensamos em 3 palavras e elas correm no nosso vocabulário, que é a eficiência e a eficácia. Mas Drucker, que é agora a gente diz assim, o guru da administração moderna, ele diz assim, ó, que o administrador tem que ter é efetividade. Isso é, a soma da eficiência com a eficácia. Eficiência é fazer bem feito e eficácia é chegar aos resultados. E é isso que nós queremos que vocês façam com o artigo. Façam bem feito e entreguem, cheguem aos resultados. Eu peço para vocês ficarem atentos e não deixar para o último dia, para a última hora para fazer a entrega. Por quê? Imprevistos acontecem com qualquer um de nós. Nós podemos ficar doentes, pode faltar luz, pode dar um temporal na nossa região. Então, não deixe para o último dia. Administrador, ele é proativo. Então, ele também vai se antecipar para conseguir chegar aos resultados.
E os prazos de entrega, eu quero esclarecer que eles não serão modificados. E por que isso? É porque nossa disciplina é de final de curso. Se a gente troca os prazos, o que pode ocorrer é que não consigamos corrigir todos os trabalhos a tempo dos alunos colarem em grau, sabendo se foram aprovados ou não. Se ainda estou com dúvida, eu não sei como é que tipo de artigo, como é um artigo, leiam lá na Opínio. Eu botei o link já no livro e mais uma vez reforço aqui. Está no site da UBRA e vocês têm como acessar vários tipos de artigos científicos para que vocês tenham ideias e como fazê-los. Eu fiz aqui algumas perguntas que frequentemente a gente vê no fórum. Tá? Então, assim, como apresentar dados quantitativos? Primeiro, façam o objetivo específico, ele é o título. Depois vocês vão fazer uma introdução, que pode ser uma frase, um parágrafo, dizendo o que vocês vão apresentar. Depois vocês vão apresentar o dado, e apresentar o dado é o gráfico, a tabela, ou vocês vão apresentar um quadro, e abaixo desse quadro vocês fazem a análise, ou do percentual do gráfico, ou do percentual que está lá na tabela, e vão usar para fundamentar a análise que vocês estão fazendo um autor que conste no referencial. Lá no livro da disciplina tem exemplo, na página 126 e na página 127. A outra pergunta é, como eu faço o dado qualitativo? Como eu apresento? Do mesmo modo, eu apresento o objetivo específico, eu apresento um parágrafo de introdução, eu apresento o dado que eu coletei, e aqui eu posso apresentar a fala da pessoa que eu entrevistei, o conteúdo que eu coletei da entrevista, ou eu posso botar um quadro colocando as falas, e depois o exemplo, vocês podem acompanhar lá na página 128, também tem uma análise fundamentada no referencial teórico. Então, vocês podem olhar lá na página. E também tem uma questão que surgiu, assim, como é que eu faço a apresentação dos dados de uma pesquisa bibliográfica? E eu disse para os alunos, pesquisa bibliográfica todos nós fizemos. Quando a gente faz o levantamento do referencial teórico, eu estou fazendo uma pesquisa do que os autores eles leram, do que eles escreveram e do que eles nos trazem sobre aquele assunto que agora eu estou estudando. Então, quando eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica, eu tenho que ter, no meu referencial, ele tem que ser muito mais robusto, ele tem que ter autores que se contrapõem nas suas ideias, para que eu tenha material para fazer análises. Então, é muito importante que nesse tipo de pesquisa, vocês também apresentem o objetivo, uma frase dizendo o que vocês foram buscar, apresentem, pode ser até um quadro com as ideias dos autores que respondem àquele objetivo, e logo abaixo do quadro vocês apresentam uma análise destacando aquele autor que mais corrobora com a ideia que vocês têm. E fundamente, então, com esse. Por isso que é bom ter autores que se contrapõem. A outra questão, posso apresentar, e eu já falei aqui nessa minha fala sobre o checklist, se posso apresentar referências com ano menor que 2010. Só serão aceitas referências de obras com data inferior a 2010 se não existir obra que foi revista e publicada com uma data superior. Aqui você disse. Então, vamos dizer, eu peguei de 1977, mas já tem edições revistas e atualizadas. Procurem lá botar aquela que foi revista atualizada. Vejam que o mundo atualmente é muito rápido. Todas as questões, vocês mesmos estão totalmente ligados na internet. Estudam IAD. As informações são rápidas. Então, um livro que foi escrito em 1953 pode já ter ideias obsoletas. Procurem trazer aquilo que tiver de novo. Vejam os contemporâneos.
vão no Google acadêmico, achem citações de autores contemporâneos que fizeram escritas em artigos que podem agora ajudar vocês com ideias mais recentes e mais atuais. Uma pergunta que surgiu, o que é um relatório de autenticidade? E a gente até explicou para vários no fórum. O relatório de autenticidade é um relatório que verifica, o aluno acessa um site na internet que compara o conteúdo do artigo dele com todo aquele que está espalhado pela web. E esse relatório ele deve ser colocado em anexo. O relatório feito na internet com a verificação de autenticidade, para que nós que vamos analisar o artigo possamos observar o que o relatório está apontando que não é autêntico. Então, eu queria dizer para vocês que eu desejo que vocês tenham uma boa entrega, que logo possamos ser colegas, que realmente vocês atinjam aquilo que nós desejamos, que é o que a disciplina solicita, né? Eu quero dizer só um até logo para vocês, porque nós estaremos sempre lá no Fórum de Dúvidas para ajudá-los. Isso aqui foi só um checklist para que vocês possam melhorar o trabalho de vocês e também colocar um provérbio chinês que diz que a persistência realiza o impossível. Não é impossível fazer um artigo. Outros colegas já escreveram. E eu queria dizer que todos vocês são capazes para fazer. Se chegaram até aqui, vocês têm condição de fazer. Então, tudo de bom para vocês e fiquem bem. Feito?